Olá, meus amigos, vamos começar hoje falando sobre recurso ordinário, como fazer e elaborar essa peça, esse recurso chamado recurso ordinário. Acompanhe comigo aqui no plano de aula. Recurso ordinário, para eu identificar, para eu fazer uma peça, eu tenho que seguir as etapas já narradas para você. A primeira etapa, como vocês já sabem, deixa eu usar aqui uma canetinha azul hoje, identificar a peça. E como é que eu identifico a peça? Primeiro eu identifico a peça, depois faço o esqueleto, depois eu faço um quadro e confiro. Como é que eu identifico a peça? Olhando o último momento processual. E o último momento processual, neste caso, vai ser uma sentença. Sua peça, sua prova, o enunciado vai narrar que houve uma sentença e dessa sentença lhe procuraram para interpor ou adotar de medida cabível. Ora, se o último momento processual é uma sentença, ou seja, ainda não tem uma decisão de um recurso, tem apenas uma decisão da reclamação trabalhista, reclamação, contestação, já teve reclamação, já teve contestação e agora teve uma sentença. Se o último momento processual é o recurso, é a sentença, logo, do que cabe a sentença, que medida cabe para impugnar essa sentença, a medida que cabe é o recurso ordinário. Vamos lá. Recurso ordinário. O enunciado informa que foi proferida uma sentença ou um acórdão de competência originária de tribunal. Porque RO, venham comigo, o RO cabe de acórdão, pode caber de acórdão, de demanda, de competência originária na área de tribunal, ou seja, a demanda foi direcionada, já foi protocolada no tribunal. Então, se a competência originária do tribunal, a primeira decisão será um acórdão, e dessa primeira decisão cabe recurso ordinário. Ou a regra geral, a mais comum que caiu até hoje, ou então uma sentença de primeiro grau. Preste atenção, tanto uma quanto a outra é a primeira decisão do processo. Então, se é a primeira decisão do processo, provavelmente é um recurso ordinário. Até hoje caiu nas provas da FGV, segunda fase de trabalho, quando caiu recurso ordinário, caiu de uma sentença. Então você vai olhar o último momento processual. Se for uma sentença ou um acórdão de uma demanda que seja competência originária do tribunal, por exemplo, um mandato de segurança contra o juiz, vai para onde? O tribunal. Chegou no tribunal, tem um acórdão daquele mandato de segurança. Cabe o quê? RO. Então, se é a primeira decisão do processo, de cunho definitivo ou terminativo, cabe RO, seja uma sentença ou seja um acórdão de uma ação de competência originária de tribunal. Continuando. Se você identificou que já teve reclamação trabalhista, que já teve nos autos uma contestação e agora tem uma sentença, logo a decisão contra uma sentença é o RO. Mas você tem que observar se já tem a decisão desse RO. Porque se tiver o acórdão do RO, do acórdão do RO cabe recurso de revista. Então, se já tem reclamação, já tem contestação e ainda não tem uma decisão não foi interposto nenhum recurso ainda, então da primeira decisão cabe recurso ordinário. E você tem que observar se ainda já não teve a decisão desse recurso ordinário, uma vez que não foi interposto ainda o recurso. Então, em resumo, você olha o último momento processual, se for uma sentença ou um acórdão de competência ordinária do tribunal, recurso ordinário. Você olha no processo, provavelmente já teve pedido judicial, já teve contestação e ainda não teve recurso de revista. Então, o recurso entre eles é o recurso ordinário. Qual o termo que eu vou utilizar? O termo que eu vou utilizar, eu vou interpor o RO, recurso ordinário. A sigla que eu vou utilizar para vocês é RO, recurso ordinário. Pois bem, vamos ler o artigo que fundamenta o recurso ordinário. Quais são os artigos que fundamentam o recurso ordinário?
o principal artigo é o 895 da CLT. Pode ser o inciso 1º, pode ser o inciso 2º. Inciso 1º é das decisões, leia, decisões, sentença. A sentença definitiva ou terminativa de vara, e é no prazo de 8 dias. Prazo de 8 dias, a regra geral dos recursos. Mas também pode caber recurso ordinário de decisões, entenda, acórdão, definitivo ou terminativo de tribunal, quando o processo for de competência originária e é no mesmo prazo de 8 dias, em dissídios individuais ou coletivos. Em resumo, da primeira decisão, cabe recurso ordinário. Artigo 895, inciso 1 ou inciso 2. A regra geral até hoje só caiu o recurso ordinário levando em consideração o inciso 1º. Ok? Entenderam? Então vamos agora, depois que eu já identifiquei, olhando o último momento processual, identifiquei que é o recurso ordinário, eu vou para a segunda etapa. A segunda etapa é o que? O esqueleto. Vamos para o esqueleto do recurso ordinário. O recurso ordinário, como qualquer recurso, ou a maioria dos recursos, tem duas folhas. Uma folha de rosto, que vai para o juiz a quo, e a folha de razões, que vai para o juiz a de quem vai julgar. Então, eu direciono o recurso para aquele juiz ou aquele juízo que deu a decisão contra a qual eu estou recorrendo, e depois ele vai remeter para um órgão superior para que o mesmo, em duplo grau de jurisdição, ele verifique qual é devido o entendimento. Ele vai reanalisar o processo. Então, tem a folha de rosto e tem a folha de razões. Como é que eu faço a folha de rosto? Eu vou colocar o endereçamento, qualificação, pressupostos de admissibilidade recursal, pressupostos de admissibilidade recursal, requerimentos finais e finalização. Então, endereçamento, qualificação, pressupostos de admissibilidade recursal, requerimentos finais e finalização. Primeiro eu vou ensinar para vocês o esqueleto da folha de rosto, depois folha de razões. Eu vou endereçar para quem esse recurso ordinário? Eu vou endereçar o recurso ordinário para o juiz que deu a decisão, aquela decisão que eu estou recorrendo. Então, pode ser uma decisão de um juiz de primeiro grau, ou seja, uma sentença. Então, eu vou direcionar para o juiz que deu aquela sentença, ou vou direcionar para o desembargador, presidente do egrégio Tribunal Regional do Trabalho, se for um acórdão de competência originária de tribunal. Então, nesse caso, eu vou direcionar para o juiz que deu a decisão que eu estou recorrendo. Então, o juiz ou acórdão pode ser o juiz de primeiro grau ou um desembargador do TRT. Então, endereçamento, eu sempre vou colocar assim, endereçamento, juiz, e eu vou botar TRT, eu vou saber quem é que eu vou direcionar. Lembrando que o endereçamento, ainda vou separar o número do processo, que é importante, vou destacar, vou colocar 10 linhas, linhas. Então, como é que eu faço o endereçamento? Excelentíssimo senhor doutor juiz da 10ª Vara do Trabalho de Manaus, Amazonas, 10 linhas, processo, número, e aí eu vou para a qualificação. Quem está recorrendo? O recorrente e recorrido. Tanto o recorrente quanto o recorrido já estão qualificados os autos, ou o recorrente ou o recorrido já estão qualificados, seja na petição inicial ou na contestação. Então, como é que eu vou falar? Recorrente e recorrido já qualificado nos autos. E qual o fundamento que eu vou dar? Qual o fulcro do recurso ordinário? Artigo 895 em Djavil, você vai lá no seu índice, fundamento, hipótese legal. Tem o 895, pode ser inciso 1º ou inciso 2º. A regra geral é o inciso 1º.
Além do 895, o 893, inciso 2º, refere-se ao recurso ordinário. Então, o fulcro vai ser com o fulcro no 895, inciso 1º, ou 895, inciso 2º, e 893, inciso 2º da CLT. Qual o termo que eu vou utilizar? Interpor. Se for no 895 e no 893, nos seus parágrafos, tem o termo interposição e você vai grifar. Interpor recurso ordinário. Então, como é que eu faria? Um esqueleto redigiria uma qualificação de um recurso ordinário. Excelentíssimo senhor doutor, já qualificação, endereçamento já fiz, qualificação recorrente, já qualificados nos autos, que litiga com o recorrido, também qualificado nos autos, vem perante Vossa Excelência, por intermédio do advogado abaixo assinado, com procuração e anexo, vem o que? Com fulcro no artigo 895, inciso 1º, 895, inciso 2º e 893, inciso 2º da CLT, interpor o recurso ordinário para onde? Para o egrégio TRT de tal região, ou então colendo TST. Preste atenção, quando eu for procurar qual é a região daquela decisão, daquele tribunal, eu vou no artigo 674 da CLT, lá tem todos os tribunais. Então, Manaus, eu vou procurar lá e vou verificar. Manaus é capital do Amazonas, TRT 11. Salvador, capital da Bahia, procuro lá, TRT, 5ª região. Se a sua prova não falar nada, você deixar em branco. Então, para interpor o recurso ordinário para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 11ª região. E aí eu vou dizer os pressupostos de admissibilidade recursal. Eu vou dizer que estão presentes todos os pressupostos e vou destacar dois. Eu vou destacar custas de depósito recursal. E eu tenho que verificar custa quem é que paga o vencido. Certo? Quem paga a custa é o vencido. Verifique se tem justiça gratuita, porque se tiver justiça gratuita, ele não vai pagar. Ok? Se ele for isento de pagar a custa, ele não vai pagar as custas. E depósito recursal serve para garantir o juízo. Então, só quem recolhe depósito recursal é o reclamado se tiver condenação em pecúnia. Certo? E se efetivamente já tiver garantido o juízo. E aí eu remeto a vocês ao estudo no nosso material, que já foi encaminhado sobre custas de depósito recursal. Pois bem, então eu vou falar que estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal. Vou destacar custa e depósito recursal. Então, as custas é recolhido no valor de 2% no prazo do recurso por meio de GRU. Custas, ou um aqui, GRU. Então, é recolhido por meio de GRU. Nos termos do artigo 789, parágrafo 1º da CLT. Depósito recursal tem uma tabela, tem um valor para cada recurso. Atualmente o recurso ordinário é R$ 9.189, R$9.189. Ele é recolhido, então não é mais esse valor, é R$ 9.889, recolhido por meio de GFIP, está vendo o P aqui de depósito? GFIP, por meio de GFIP, no prazo de recurso, ok? Por prazo de recurso, com fundamento aonde? No artigo, nas súmulas 245 e 426 do TST, ok? Então, recapitulando, eu vou dizer que estão presentes todos e vou destacar custo de depósito recursal. Vamos lá. Encontram-se presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, dentre os quais se destacam legitimidade, interesse, capacidade, recorribilidade do ato, adequação, tempestividade. Destaca-se ainda custa, recolhido X correspondente a 2% do valor da condenação, no prazo do recurso, por meio de GRU, nos termos do artigo 789, parágrafo 1º da CLT. Depósito recursal, recolhido no valor de
R$ 9.189, se o valor for superior a esse valor, não é? Por meio de GFIP, no prazo do recurso, nos termos da súmula 245 e 426 do TST. Depois do endereçamento da qualificação, vem os pressupostos, já falei, vem os requerimentos finais. Se você lembrar desse esquema que eu vou fazer para vocês agora, você vai conseguir lembrar do que você tem que fazer e requerer nos requerimentos finais. Olha, da sentença, cabe o quê? RO. Para quem? Olha aqui o material. Juiz, que vai fazer o juízo de admissibilidade. Se tiver tudo ok, ele vai intimar outra parte para contrarrazões. Qual o prazo das contrarrazões? Nos termos das 900 da CLT, 8 dias, que é o mesmo prazo do recurso. Qual o prazo do recurso? Ordinário, 8 dias. Então, a contrarrazões do recurso ordinário é 8 dias. Se tiver tudo ok, ele vai ser intimado para contrarrazões ao recurso ordinário e, posteriormente, vai ser remetido para o tribunal, que vai chegar um relator. O relator vai fazer um novo juízo de admissibilidade. Se tiver tudo ok, ele vai mandar para turma. Se tiver, vai fazer um novo juízo de admissibilidade recursal. Se tiver tudo ok, ele vai dar provimento ou não provimento ao recurso. Preste atenção aqui. Se tiver no primeiro juízo de admissibilidade tudo ok, ele vai receber o recurso. No segundo juízo de admissibilidade, se tiver tudo ok, ele vai conhecer do recurso. Então, o que é que eu vou pedir nos requerimentos finais? Eu vou pedir nos requerimentos finais que receba o recurso ordinário, intime a outra parte para fazer contrarrazões ao recurso ordinário no prazo do artigo 900, no prazo de 8 dias, nos termos do artigo 900, e depois a remessa para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Então, venha comigo, eu vou pedir que receba, que intime a outra parte e depois remeta. Olha a sigla para vocês aqui, RIR. Que receba o recurso ordinário, que notifique ou intime a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 8 dias no termo do artigo 900, ou I aqui, RIR, e a remessa ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho nos termos do artigo. Aí você vai ver qual tribunal? Remessa ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho, ou colendo TST. Nos termos, aí você vai procurar qual é a região, né? Se for o Tribunal Regional do Trabalho. Onde é que eu acho isso? Já falei, 674 da CLT. E finaliza nesses termos, pede deferimento local, data, advogado, OAB. Ok? Finaliza. Endereçamento, qualificação, pressupostos de admissibilidade recursal, requerimentos finais e finalização. E aí vem a folha de rosto. Na folha de rosto, eu vou direcionar aquele local, o órgão ou setor que vai julgar o meu recurso ordinário. Quem vai julgar o recurso ordinário vai ser o egrégio Tribunal Regional do Trabalho ou colendo TST. Então eu coloco egrégio Tribunal Regional do Trabalho aí eu procuro a região no artigo 674, egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 11ª região. Depois do endereçamento, vem as razões do recurso ordinário. Eu vou escrever razões do recurso ordinário, vou elogiar e pedir a reforma. Então, a respeitável sentença não merece ser mantida pelas razões a seguir expostas. Eu elogio, digo que é respeitável a sentença e peço a reforma. E vou apresentar os fundamentos. Depois do endereçamento e das razões do recurso ordinário, vem as preliminares. As preliminares, depois vem as prejudiciais,
posteriormente vem o mérito e posteriormente vem requerimentos finais e finalização. Então, na folha de hoje tem endereçamento, razões do recurso ordinário, preliminares, prejudiciais, mérito e finalização. Então vamos lá. Endereçamento, egrégio Tribunal Regional do Trabalho de tal região 674 ou COLEM do TST. Depois, razões do recurso ordinário, elogia e pede reforma. A respeitável sentença não merece ser mantida, a razão pela qual requer a sua reforma. E aí vem as preliminares. Nas preliminares, tem duas espécies de preliminares eu vou abordar. É um erro, pode ser um erro de procedimento. Perceba, o juiz não julgou errado, ele procedeu na audiência errado. Então, provavelmente ele não viu testemunha, ele deferiu prova, ele não adiou a audiência, ele não realizou perícia. Foi um erro de procedimento do juiz. Se for um erro de procedimento do juiz, você vai pedir o quê? Que torne nula aquela decisão e retorne os autos para praticar aquele ato que foi suprimido, foi cerceado a ampla defesa e contraditório. Então, se tiver um erro de procedimento nos autos, você vai verificar na sua prova, normalmente ele registra um protesto antipreclusivo, então ele não viu testemunha, registrou protesto, não fez a perícia, registrou protesto. Então, meus amigos, se tiver um erro de procedimento durante a audiência, qual é a medida cabível? Eu vou alegar uma preliminar no recurso ordinário, cerceamento de defesa, e vou pedir a nulidade do processo e retorno dos autos para que o juiz pratique o ato que ele não realizou. Mas na preliminares, além do erro de procedimento, pode ser uma matéria de ordem pública processual, uma matéria que está elencada no artigo 337 CPC, que não foi alegada na contestação. Então, a primeira vez que está falando sobre essa matéria de ordem pública, não foi alegada na contestação, é a primeira vez que está falando. Então, você vai alegar essa primeira vez e vai pedir o quê? A extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485 do CPC. Você vai pedir a extinção sem julgamento do mérito. E aí eu vou procurar essa matéria que não foi alegada na contestação, a matéria processual de ordem pública, no artigo 337, é um norte que você tem que seguir. Então você vai no 337 e procura a questão processual que não foi matéria de ordem pública, que não foi alegada, que você pode alegar nesse momento, e você alega e pede a extinção do processo com base no 485 do CPC. Mas também pode ser uma prescrição em decadência, já não é preliminar, é prejudicial. Se essa prescrição em decadência tem duas hipóteses, pode ser que você esteja alegando a primeira vez ou a segunda vez. Se a contestação não falou de prescrição em decadência, é a primeira vez que você está abordando a prescrição em decadência, você vai pedir a extinção do processo em razão dessa prescrição arguída agora, nesse momento, em sede de recurso, com base no artigo 487, inciso 2º do CPC. Então você vai, se for a primeira vez, você vai pedir a extinção com julgamento do mérito, com base no 487, inciso 2º do CPC. Mas se a prescrição em decadência já foi alegada da contestação e o juiz na sentença já abordou a prescrição em decadência, mas abordou de forma equivocada, você quer consertar. E para você consertar, já que é a segunda vez que está falando os autos, uma vez já foi abordado e o juiz já analisou, se é a segunda vez que eu vou abordar acerca da prescrição, porque ela já foi abordada, o juiz julgou errado. Se o juiz julgou errado, eu vou pedir a reforma. Então, eu quero que adote a prescrição de forma adequada, reformando a decisão para que adote tal prescrição da forma que a lei estabelece. Vamos imaginar que a lei venha dizer, o juiz julgou 5 anos, prescrição quinquenal, contando 5 anos da extinção do contrato. Ele julgou errado. O que você vai falar? Juiz, você julgou errado, então eu quero a reforma para que adote a prescrição, contando 5 anos da data do ajuizamento da ação. Pois bem, além das prejudiciais, tem o mérito. No mérito, você vai abordar um erro de julgamento.
Nesse caso não é mais um erro de procedimento, não foi o proceder errado do juiz. O juiz julgou errado. Você vai achar um erro na sua peça, um erro de julgamento do juiz em cada um daqueles tópicos. É um jogo dos 7 erros. Você procura o erro do juiz, o que o juiz julgou errado, certo? Vamos lá. São 3 frasezinhas. Qual é a primeira frase? O juízo ACO julgou procedente ou improcedente. O juízo ACO julgou procedente ou improcedente. Segunda frasezinha. A sentença não merece ser mantida, pois. A sentença não merece ser mantida, pois. Com base em artigo, súmula, OJ ou até em prova. Ok? Então, primeira frase. O juízo ACO julgou procedente ou improcedente. Segunda frase, segundo parágrafo. A sentença não merece ser mantida, pois, nos termos do artigo, da súmula, da OJ ou da prova. Aí você diz qual é. E a terceiro parágrafo, diante do exposto, requer a reforma da sentença para. Aí você diz para que você quer que seja reformado. Reformado para que adote aquela base de cálculo, reformado que adote tal índice. Então, quais são as 3 frases? O juízo ACO julgou improcedente ou procedente. A sentença não merece ser mantida, pois, nos termos do artigo, súmula, OJ ou prova. E diante do exposto, requer a reforma para fins de... E você complementa. Então, olhem aqui no material. O juízo ACO, aí você complementa. A sentença não merece ser mantida, pois... Você complementa. E diante do exposto, requer a reforma da decisão para fins e você complementa. Depois do endereçamento, razões do recurso ordinário, endereçamento, razões do recurso ordinário, das preliminares, prejudiciais e do mérito, vem o quê? Requerimentos finais. O que é que eu vou pedir? Eu vou pedir, olha, CAP, C, que conheça, olha, aqui no tribunal eu já recebi, agora eu quero que conheça do recurso ordinário, que acolha a preliminar, e aí você diz se é para nulidade, ou então para extinção sem julgamento do mérito, que acolha a prejudicial, seja para extinção com julgamento do mérito, ou então para reforma, e depois, então, C, conhecimento, A, acolhimento da preliminar ou da prejudicial, e P, você quer o provimento do recurso ordinário para fins de reforma da sentença, conforme supracitado. Então, que conheça, segundo, que acolha a preliminar ou prejudicial, e terceiro, dê provimento do recurso para fim de reforma. E, por último, você vai abordar a finalização. Nesses termos, pede deferimento local, data, advogado, OAB. Então, vocês já aprenderam a fazer a folha de rosto e folha de razões. Folha de rosto, folha de razões. Folha de rosto, endereçamento, qualificação, pressupostos de admissibilidade recursal, destaque, custa e depósito recursal, requerimentos finais e finalização. Folha de razões, endereçamento, razões do recurso ordinário, preliminares, prejudiciais, mérito, requerimentos finais e finalização. E no próximo bloco iremos abordar especificamente uma prova de concurso da OAB para vocês e como elaborar esse recurso ordinário dessa prova. Ok? Um grande abraço, até o próximo bloco.